O Salmo 2 é um dos textos mais emblemáticos do livro dos Salmos e está profundamente carregado de significado teológico, histórico e profético. Ao longo dos seus versículos, encontramos uma narrativa que reflete a tensão entre os reinos terrenos e a soberania divina, revelando a resposta de Deus diante das rebeliões humanas e a confirmação do seu plano eterno. Esse salmo é classificado como messiânico, pois aponta para a figura do Messias, o ungido de Deus, e antecipa o governo justo e absoluto que será exercido por ele. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o Salmo 2 tem sido interpretado como um retrato da autoridade de Cristo e da resistência do mundo contra os desígnios de Deus. Para compreendê-lo profundamente, é necessário considerar tanto o seu contexto original, provavelmente ligado à coroação de um rei de Israel, quanto seu significado profético à luz do Novo Testamento. O Salmo começa com uma pergunta que ressoa como um lamento e uma denúncia: por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Essa abertura já nos coloca diante de uma realidade de conflito. As nações da terra estão em rebelião contra Deus e contra o seu ungido. O termo amotinam sugere uma revolta ativa, uma conspiração organizada, um desafio à autoridade divina. Os reis da terra e os príncipes se levantam juntos com um propósito claro: romper os laços que, segundo eles, os aprisionam. Esses laços são, na verdade, os mandamentos e a vontade soberana de Deus. Mas para os rebeldes, obedecer a Deus é como estar preso, é uma limitação indesejada. Essa atitude reflete o coração humano em estado de pecado: desejar autonomia completa, rejeitar qualquer domínio que não seja o próprio, e viver conforme seus próprios desejos e interesses. No entanto, a resposta divina a essa rebelião é surpreendente e cheia de ironia. Deus não entra em pânico, não mostra preocupação. Ao contrário, o texto diz que aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Isso mostra o quão vã e inútil é a tentativa humana de se opor ao Criador do universo. Deus está no trono, soberano, inalcançável pelas maquinações humanas. Ele observa, e sua reação inicial é rir da pretensão dos homens. Mas o salmo logo muda de tom. Após o riso vem a ira. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Deus não ignora o pecado. Ele responde com justiça e poder. A rebelião será confrontada, e o trono do Senhor será inabalável. É nesse momento que ele declara: eu tenho estabelecido o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aqui, vemos a instituição de um governo divino, não baseado em votos ou força militar, mas na vontade soberana do próprio Deus. O versículo seguinte marca uma virada profética e poderosa: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa declaração é citada diversas vezes no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, para afirmar a filiação divina de Jesus Cristo. O Salmo então revela que o ungido de Deus é mais do que apenas um rei humano. Ele é o Filho de Deus. A expressão eu hoje te gerei não se refere apenas a um nascimento físico, mas à revelação pública da autoridade e da identidade divina do Messias. Deus não apenas nomeia esse rei, mas lhe confere poder total. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Ou seja, o governo do ungido não se limita a Israel, mas se estende a toda a terra. É um domínio universal, pleno, legítimo. Nenhum território ficará fora do alcance de sua autoridade. Mas o Salmo também é claro ao afirmar que esse domínio será exercido com justiça firme. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.
Essa imagem de autoridade absoluta pode parecer dura aos ouvidos modernos, mas ela comunica a seriedade do juízo de Deus. Não se trata de um governo arbitrário ou tirânico, mas de um reino justo, onde o pecado e a rebelião não permanecerão impunes. A vara de ferro simboliza o poder invencível do Messias, e o vaso de oleiro representa a fragilidade das estruturas humanas diante da vontade de Deus. É uma advertência a todas as nações. Nenhuma força política, econômica ou cultural pode resistir ao rei que Deus ungiu. O fim da rebelião é certo, e os que se opõem a ele experimentarão o juízo. Diante dessa realidade, o salmo termina com um chamado à sabedoria e à submissão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Deus, mesmo após denunciar a rebelião e declarar seu juízo, oferece um caminho de reconciliação. Ele chama os líderes, os poderosos, os influentes, a reconhecerem sua autoridade e a se curvarem diante do seu Filho. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Aqui, temos um convite à verdadeira adoração. Uma adoração que combina reverência e alegria, temor e júbilo. É possível se alegrar na presença de Deus, mas nunca com irreverência. A recomendação final é clara e direta: beijai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho. O beijo é um sinal de submissão, lealdade, reverência. Rejeitar o Filho é se colocar no caminho da destruição, mas confiar nele é encontrar refúgio seguro. Portanto, o Salmo 2 não é apenas um texto antigo sobre reis e nações. Ele é uma revelação viva da soberania de Deus, da identidade do Messias e da resposta divina à rebelião humana. Ele nos mostra que por mais que os homens tentem resistir ao governo de Deus, o plano divino não será frustrado. Cristo é o Rei estabelecido por Deus, e seu reino é eterno. Aqueles que se submetem a ele encontram refúgio, proteção e vida. Já os que o rejeitam, enfrentam o juízo. O Salmo é um alerta e uma promessa, um chamado à sabedoria e um anúncio da vitória do ungido. Ele nos convida a enxergar além das circunstâncias imediatas e reconhecer a mão de Deus conduzindo a história rumo ao cumprimento do seu propósito eterno. Agora que entendemos a profundidade e o poder desse salmo, convido você a ouvir atentamente a leitura completa do Salmo 2. Reflita sobre cada palavra e que essa mensagem alcance o seu coração. Este não é apenas um texto antigo, é uma declaração viva da soberania de Deus e do reinado de Cristo. Que essa leitura inspire fé, reverência e esperança. Vamos ouvir agora o Salmo 2. Salmos 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho.
porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Que o Senhor abençoe essa leitura. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Perdoe os nossos pecados. E esteja, Senhor, guardando e abençoando a nossa família. E te louvamos, Senhor, porque tu és Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, todo poder pertence a ti. Que possamos compreender a tua palavra e guardá-las em nossos corações. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Se essa mensagem falou com você, se o Salmo 2 trouxe clareza sobre quem realmente está no controle de tudo, então não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que mesmo em meio ao caos, Deus continua no trono. E olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o seu like se esse conteúdo edificou sua vida e comenta aqui embaixo. O que mais te chamou a atenção nesse salmo? Sua participação fortalece esse projeto e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Lembrem-se, leia a Bíblia e faça oração.